José Maria de Eça de Queiroz nasceu em 25 de novembro de 1845, numa casa da Praça do Almada, na Póvoa de Varzim, no então número 1 ao 3 do Largo de São Sebastião, hoje Largo Eça de Queiroz, no centro da cidade, em casa de um parente de sua mãe, Francisco Augusto Pereira Soromenho, um dos funcionários aduaneiros da Póvoa de Varzim. Dado os seus pais não serem então casados, considerado indecente em meados do século XIX, e este parente de certo relevo local, chefe da alfândega local, este preferiu que o batismo fosse realizado na igreja matriz de Vila do Conde, em vez da matriz local, muito próxima à casa, e fosse ocultado o nome da mãe. Essa era filho de José Maria Teixeira de Queiroz, nascido no Rio de Janeiro em 1820 e delegado do procurador Régio em Viana do Castelo, e de Carolina Augusta Pereira Dessa, nascida em Monção em 1827. O casamento ocorreu posteriormente ao nascimento. O pai de Eça de Queiroz, magistrado e par do reino, convivia regularmente com Camilo Castelo Branco, quando este vinha à Póvoa para se divertir no Largo do Café Chinês. Uma das teses para tentar justificar o facto de os pais do escritor não terem casado antes do seu nascimento sustenta que Carolina Augusta Pereira de Eça não teria obtido o necessário consentimento da parte de sua mãe, já viúva do coronel José Pereira de Eça. De fato, 6 dias após a morte da avó, que a isso se oporia, casaram-se os pais de Eça de Queiroz, quando a menina tinha quase 4 anos. O pai era magistrado, formado em Direito por Coimbra. Foi juiz instrutor do célebre processo de Camilo Castelo Branco, juiz da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal do Comércio, deputado por Aveiro, fidalgo, cavaleiro da Casa Real, par do reino e do Conselho de Sua Majestade. Foi ainda escritor e poeta. Essa, por sua vez, apresenta episódios incestuosos em criança, relatados no diário de sua prima. Por via dessas contingências, foi entregue a uma ama, aos cuidados de quem ficou, até passar para a casa de Verdemilho, em Aradas, Aveiro, a casa da sua avó paterna. Nessa altura, foi internado no Colégio da Lapa, no Porto, de onde saiu em 1861, com 16 anos, para a Universidade de Coimbra, onde estudou Direito. Além do escritor, os pais teriam mais 6 filhos. Em Coimbra, Eça foi amigo dianteiro de Quental. Seus primeiros trabalhos, publicados na revista Gazeta de Portugal, foram depois coligidos em livro, publicado póstumamente com o título Prosas Bárbaras. Eça, em 1866, terminou a licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra e passou a viver em Lisboa, exercendo a advocacia e o jornalismo. Foi diretor do periódico O Distrito de Évora e colaborou em publicações periódicas como a Renascença, possivelmente de 1878 a possivelmente 1879. A Imprensa, de 1885 a 1891, Rebaltas e Gambiarras, em 1881, e póstumamente na Revista de Turismo, iniciada em 1916, e na Feira da Ladra, de 1929 a 1943. Porém, continuaria a colaborar esporadicamente em jornais e revistas, ocasionalmente, durante toda a sua vida. Mais tarde fundaria a Revista de Portugal. Em 1869 e 1870, Eça de Queiroz fez uma viagem de 6 semanas ao Oriente,
de 23 de outubro de 1869 a 3 de janeiro de 1870, em companhia de Dom Luís de Castro, quinto conde de Rezende, irmão da sua futura mulher, Dona Emília de Castro, tendo assistido no Egito à inauguração do Canal do Suez. Visitaram igualmente a Palestina. Aproveitou as notas de viagem para alguns dos seus trabalhos, o mais notável dos quais o Mistério da Estrada de Sintra, em 1870, e A Relíquia, publicado em 1887. Em 1871, foi um dos participantes das chamadas Conferências do Cassino. Tendo ingressado na carreira diplomática, em 1873, foi nomeado cônsul de Portugal em Havana. Os anos mais produtivos de sua carreira literária foram passados em Inglaterra, entre 1874 e 1878, durante os quais exerceu o cargo em Newcastle e Bristol. Escreveu então alguns de seus trabalhos mais importantes, como A Capital, escrito numa prosa hábil, plena de realismo. Manteve a sua atividade jornalística, publicando esporadicamente no Diário de Notícias em Lisboa, a rubrica Cartas de Inglaterra. Mais tarde, em 1888, seria nomeado cônsul em Paris. Seu último livro foi A Ilustre Casa de Ramírez, sobre um fidalgo do século XIX, com problemas para se reconciliar com a grandeza de sua linhagem. É um romance imaginativo, entremeado com capítulos de uma aventura de vingança bárbara, que se passa no século XII, escrita por Gonçalo Mendes Ramírez, o protagonista. Trata-se de uma novela chamada A Torre de Dom Ramírez, em que antepassados de Gonçalo são retratados como torres de honra sanguínea, que contrastam com a lassidão moral e intelectual do rapaz. Aos 40 anos, casou com Emília de Castro, com quem teve 4 filhos: Alberto, no dia 16 de 4 de 1894, Antônio, no dia 28 de 12 de 1889, José Maria, no dia 26 de 2 de 1888, e Maria, no dia 16 de 1 de 1887. Morreu em 16 de agosto de 1900, na sua casa de Neuilly-sur-Seine, perto de Paris. Teve funeral de Estado, foi sepultado em Cemitério dos Prazeres de Lisboa, mas mais tarde foi transladado para o cemitério de Santa Cruz do Douro, em Baião. Foi também autor da Correspondência de Fradique Mendes e A Capital, obra cuja elaboração foi concluída pelo filho e publicada póstumamente em 1925. Fradique Mendes, aventureiro fictício imaginado por essa e Ramalho Ortigão, aparece também no Mistério da Estrada de Sintra. Seus trabalhos foram traduzidos em aproximadamente 20 línguas.